Bom dia, minhas varomigas extraordinárias, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar aqui fazendo a oração e já vou passar a palavra aqui para minha pastora, Carol Leal. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos entregou essa sexta-feira, Pai. Esse mês incrível, Senhor. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada uma aqui, o pedido de cada uma, o que cada uma precisa, Pai. Eu peço que o Senhor venha com essa intervenção, seja na vida profissional, financeira, Pai, espiritual. O Senhor sabe que cada uma precisa, Pai. Então, intercedo por cada uma que está aqui, por aquelas que quiseram entrar e não conseguiram, por algum motivo, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós escolhemos a boa parte, que é estar contigo, Senhor. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, pela pastora Carol. O Senhor, ela já estudou, ela já se preparou, Senhor, que ela possa ser boca de Deus aqui, a sua boca para nós agora nessa manhã, Pai. Que nós possamos sair daqui edificadas, Senhor, pela tua palavra e que nós possamos ter um dia extraordinário, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Amém. Amém, pastora. Seja muito bem-vinda. Para quem chegou agora, minha pastora aqui da ADVEC Taubaté, Carol Leal. Vai ser benção, hein? Tá contigo, pastora. Tem que abrir um áudio. Foi. A paz, Dani, bom dia. A paz, meninas, bom dia a todos vocês. Tudo bem. Tá me ouvindo? Tá mais ou menos o áudio. É que eu botei o fone, porque eu acho que o microfone no meu telefone não funciona direito, mas eu vou tirar para testar. Ah, tá. Ela deve ter caído lá a chamada dela. Enquanto isso, eu vou desativar aqui o som. Ela já vai entrar de novo. Aí entrou. Só ligar o áudio, o microfone. Vê se melhora o som assim, melhorou? Tá bem melhor. Tá. É que esse meu telefone, só Jesus na vida dele, mas melhor com ele do que sem ele. Muito obrigada por estar aqui nessa manhã, então, Dani, no seu espaço aí com as suas meninas. Muito prazer. Meu nome é Caroline Leal, sou esposa do pastor Davi, mãe do Davi e do Pedro. Sou pastora também. Nós estamos aqui em Taubaté há mais ou menos uns 6 meses, aqui na ADVEC Taubaté, onde eu tive o prazer de conhecer a Dani e a família dela também, e eles têm sido bênção lá na igreja. A Dani sempre ajudando a gente nas mulheres, né? A Dani é essa energia, né? Essa animação que chega lá e contagia todo mundo, mas é uma bênção. E a minha oração, Dani, é que Deus continue te abençoando, te capacitando, né? Para continuar sendo luz para outras mulheres, para outras vidas também. Amém? Eu não sei se o pessoal interage aqui, Dani, nessa tua Sim, interage escrita, né? Mensagem. Pode botar nos comentários, tem aí os emojis também. Quem quiser botar um emoji, fica à vontade. Vamos interagindo aí. Tá, só para saber como funciona. Já tomaram o seu cafezinho hoje? Já beberam água? Tem gente que está no trabalho. Glória a Deus. Deus abençoe todas vocês. Ah, a TT tá aí. Olha, TT, que benção. Meninas, bom dia, meninas. Quando a Dani me convidou, então, para estar aqui com vocês, ela disse que eu poderia ficar livre para falar sobre qualquer tema, né? Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre a nossa capacidade, né, como mulheres, de seguirmos em frente, mesmo com todas as nossas dores e as nossas limitações, os nossos sofrimentos e os nossos traumas. Porque nós mulheres, nós somos muito fortes. Às vezes a gente ainda não tem ideia, né, do quão forte nós somos. Mas quando a gente tem a noção, a certeza, a, a, a convicção dentro de nós de um Deus que nos ama, fica até mais fácil, fica mais... nos dá mais um senso de propósito, nos dá mais convicção, nos dá vontade de continuar, de persistir, mesmo em frente a todas as situações. Por que eu estou falando isso? Outro dia eu me peguei, essa mensagem, ela tem alguns anos na minha vida, já que
Deus falou comigo através dela, mas eu quase nunca falo sobre ela, sabe? Mas hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, porque essa mulher atraiu muito minha atenção. E talvez a história dela se pareça um pouco com a sua também. Ela se parece um pouco com a minha. De quem que eu tô falando? Tô falando de Lia, irmã de Raquel. A história dela tá lá em Gênesis, começa lá em Gênesis 28, 29, por aí, e continua um pouquinho. Mas eu quero focar agora aqui nesse episódio da vida dela, que tá lá em Gênesis 29, a partir do verso 31, que a Bíblia fala, né? Vocês conhecem a história? De quando Jacó, ele tá lá trabalhando, né, para Labão, o seu tio, e ele, certa vez, ele vê Raquel e ele fica apaixonado por ela, né, perdidamente apaixonado por ela. E aí a Bíblia fala, aqui nesse episódio, uma coisa muito legal e uma coisa que eu fico muito chateada quando eu escuto nas igrejas também, porque fala assim, que Lia, né, vou começar por Raquel, que Raquel, ela era muito bonita. O que se destacava em Raquel era a beleza dela. Raquel era tipo a Miss da casa, sabe? Sabe aquela casa onde tem alguém muito bonito, um filho muito bonito, uma filha muito bonita, em que a beleza dela se destaca de todas as outras pessoas, né? Aí geralmente a mãe leva para concurso de beleza, faz comercial, faz não sei o quê. Ela era a Miss da casa. Enquanto Lia, a Bíblia fala que a característica, né, mais forte de Lia é que ela tinha olhos baços, né? De repente na sua tradução da Bíblia está assim. Por muito tempo, eu escutei falar assim, Raquel era bonita e Lia era feia. Raquel era bonita e Lia era vesga. Isso sempre me incomodou, porque geralmente quando eu vejo pessoas falando sobre essa passagem é até num tom de deboche, sabe? Ai, Lia era feia, né? Ai, a vesga, né? Raquel era linda, é claro que Jacó ia se apaixonar por ela, porque Lia era vesga, era feia. Isso sempre me incomodou como se fosse algo que incapacitasse Lia, sabe? Ser feia ou ser vesga, que não é algo que eu compactuo, sabe? E no mais, também, eu creio, né, que a Bíblia ela é muito clara em todos os assuntos. Se fosse para falar que Lia não era desprovida de beleza, a Bíblia falaria, tá? Na minha humilde opinião. Raquel era muito linda e Lia era desprovida de beleza. Beleza. Lia era feia, então. Só que o que eu percebo aqui é que a Bíblia está comparando dois. É como se comparasse dois aspectos marcantes de duas pessoas diferentes. Por exemplo, uma era ruiva, a outra tinha olhos pretos, por exemplo, sabe? Falando de dois aspectos marcantes de cada uma. Então, quando é como se você chegasse num ambiente e visse Raquel, o que se destacava? Raquel era muito bonita e tinha um porte muito elegante. Pronto, isso era a marca dela, né? E Lia? A Lia, a marca da vida de Lia é ter esse olhar, essa aparência. O que muitos estudiosos dizem também, que não, às vezes não tinha nada a ver com beleza, mas que Lia era meiga. Ou alguns dizem também que esse aspecto dos olhos fracos, olhos baços, que significa fracos, pode ser que os olhos dela fossem de cor clara, que na época não era um padrão de beleza. Então, muitas coisas podem significar esses olhos aqui. Mas o que eu acredito? Que eu não acredito que ela era vesga, eu não acredito que ela era feia, eu só acredito que entre as duas, Raquel ia sempre ganhar na beleza. Porém, além da beleza, o que me fez entrar, né, a fundo nessa história é que, apesar de Raquel ser linda, ser maravilhosa, ser Miss, ser tudo, perfeita, existia uma diferença muito gritante, e eu acho que essa fala muito mais alto na vida de cada uma, que fala sobre caráter, que fala sobre amor a Deus, que fala sobre devoção.
Porque se você for perceber bem na história das duas, mais para frente, quando Jacó está indo embora da terra do seu tio, quem pega os ídolos do pai e esconde e leva com ela foi Raquel, não foi Lia, né? Então Raquel era idólatra, Raquel não era devota a Deus, né? Ao Deus de Jacó. Raquel tinha um caráter duvidoso, né? Porque ela levou algo do pai sem pedir, tanto que o pai vai atrás, né, de Jacó por causa disso, achando que ele tinha roubado da casa dele. Então Raquel era idólatra, Raquel tinha um caráter duvidoso, Raquel mentia, Raquel era invejosa, porque a gente vai ver aqui que quando Lia começa a ter filhos, Raquel se enche de inveja dela. A Bíblia não fala que Lia ficava espizinhando Raquel, tipo Penina com Ana, sabe? Não, foi Raquel que começou a ter inveja de Lia. Então, eu vejo uma diferença muito gritante, muito mais do que beleza, muito mais do que postura, né? Muito mais do que aparência. Lia era uma mulher que amava a Deus, era uma mulher que honrava a Deus, era uma mulher de coração bom, era uma mulher de caráter, né? Moral, íntegra. Primeira coisa, né, então, que a gente pode aprender com essa história, assim como Deus um dia falou para Samuel, é que a gente olha as pessoas, né, com os nossos olhos humanos. Jacó também olhou com os olhos humanos. Tenho certeza que se de repente ele parasse, né, um pouco mais para pensar racionalmente, porque o homem também tem essa coisa, né, de olhar para a aparência externa, ele veria que Lia era uma mulher de muito mais valor do que Raquel. E de repente ele teria feito outra escolha. Mas a verdade é que o Senhor ele está sempre sondando o nosso coração. A verdade dessa história. E ele sempre olha as nossas motivações, ele sempre olha o que se passa dentro de nós. E em certo momento ele enxerga Lia. A Bíblia fala, então, nesse momento que eu estou falando para vocês aqui, que você conhece a história também, né? Labão engana Jacó para colocar Lia, né, primeiro nesse casamento, tanto por uma questão de tradição dele, que ele podia ter conversado antes também, não foi certo o que ele fez, tanto para enganar mesmo, para que Jacó passasse mais tempo trabalhando para ele. Tudo foi muito bem planejado por Labão. Mas acontece que é como se Lia caísse de paraquedas nessa história, sabe? Sabe quando você cai de paraquedas numa situação sem muito saber por que você está ali? Mas, no final das contas, Lia realmente se apaixona por Jacó. Ela ama Jacó de verdade. Só que dentro desse casamento, né, desse casamento aí, então, misto, né, com mais de uma esposa, a Bíblia vai falar que Jacó, então, ele ama Raquel. Raquel sabe que ela tem isso a favor dela, né? Raquel é mais bonita, Raquel ali tem uma preferência. E no início desse texto, então, de Gênesis 29, 31, a Bíblia fala assim, ó: o Senhor percebeu que Lia, aí dependendo da sua tradução da Bíblia, vai falar, Lia era desprezada, né? Aqui na minha tradução fala assim, Lia não era amada por Jacó. E quando eu fui procurar, né, o sentido original dessa palavra, eu vi que muito mais além de não ser amada ou desprezada, o original diz que Lia era odiada. Olha isso, que coisa forte. Então Lia vivia num ambiente em que ela não era aceita. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de repente. Você já teve a experiência de você entrar num ambiente ou de você viver, de repente, um ambiente em que você sente que aquele ambiente ali é hostil com você?
Você sente que as pessoas, ou tem alguém ali que não quer que você esteja ali? Que tem alguém ali que te despreza, que tem ali que age em hostilidade com você? Eu não sei. De repente, se você está aqui, você cresceu de repente num ambiente assim, sabe? De repente você era criança e não entendia por que que tinha algum parente, ou de repente até um pai, uma mãe, que você sentia que, sabe, uma hostilidade, né? Que você não era muito bem-vinda, que as pessoas ali não queriam que você estivesse ali. Lia, então, ela começa a viver num ambiente em que ela é odiada, que a presença dela não é bem-vinda. E é bem verdade que isso causa marcas muito grandes na vida de qualquer pessoa. Olha, tem algumas mulheres falando assim, que já se sentiram, que se sente. E a verdade é que isso causa muita marca na vida de uma pessoa, sabe? Que são as marcas da rejeição. Eu não sei se de repente você está aqui nessa manhã e você já sofreu com as feridas, com as marcas na rejeição da sua vida, né? Que fazem você se sentir hoje uma mulher com baixa autoestima, alguém que não pertence, né? Essa falta de pertencimento, né? Alguém que muitas vezes vai necessitando, né? De ser amado, ou uma pessoa que vai ficando com muito medo de ser abandonada pelas pessoas, sabe? Você tem medo de ser abandonada, né, pelo seu marido, de ser abandonada pelas suas amigas, dificuldade, sabe, de estabelecer relacionamento na sua vida, porque afinal você tem medo de que as pessoas vão embora, de que as pessoas não te amem, né? Dificuldade de fazer relacionamento com outras pessoas, de confiar, né, de se entregar. E entre tantas coisas que esse tipo de ferida pode fazer, né, de trazer a dor real mesmo, porque esse tipo de dor é um tipo de dor emocional que dói tanto na alma que você sente no corpo. Eu não sei se você está aqui e já sofreu com esse tipo de dor, mas você sente no seu corpo essa dor. É como se doesse, sabe? Doesse tudo, doesse a pele, aperta o coração, né? Dói a alma, dói tudo, sabe? Porque ninguém quer ser rejeitado, né? Todo mundo tem a necessidade, o ser humano tem essa necessidade de ser amado, de ser aceita, né? E Lia sofria, era uma mulher que sofria com essa dor. E a Bíblia fala, então, e aqui eu quero falar para você, não importa se você já viveu ou está vivendo essa dor, ou qualquer outro tipo de dor que você já viveu na sua vida, o que me encanta nesse texto é que ele começa dizendo que o Senhor percebeu. Queridas mulheres, varomigas, como vocês se chamam aqui, não importa a sua dor, Deus é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus que vê. Quando a Bíblia está falando aqui que Deus percebeu, que Deus enxergou, não é apenas que Deus estava olhando para outro lugar e de repente ele viu, ali a Lia sendo desprezada. Ou ele estava tão ocupado com outras coisas, né? Tão preocupado com outras coisas que de repente ele olhou, caramba, olha ali Lia sendo desprezada. Não. Quando a Bíblia fala que Deus olhou para alguém, né? Que Deus percebeu alguém, é porque Deus, né, o nosso Deus é um Deus presente e ele contempla todas as coisas. E ele contempla as injustiças que nós sofremos. Lia aqui era uma mulher que estava sendo desprezada, Lia aqui era uma mulher que estava sendo odiada, não bem vista no lugar, e não era culpa dela. A gente precisa ser bem franca aqui, irmãs, também para entender que algumas vezes algumas coisas vão acontecer por nossa culpa, e aí são as consequências das nossas atitudes, certo?
Mas no caso de Lia não era. Ela não tinha culpa de estar nessa situação. Ela foi inserida numa situação, numa armação do pai dela, e ela estava sendo injustiçada. E Deus viu a injustiça que ela estava sofrendo. Eu quero te dizer que, apesar, né, das suas dores, das injustiças, das suas feridas, você tem um Deus que te vê. Você tem um Deus presente. Você tem um Deus que te enxerga, que te contempla nessa situação. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus presente. Você não tem um Deus distante. E ele contempla, ele tem contemplado tudo, ele tem te visto. Né? De repente, você pode estar aí e você fala assim, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo. Você não precisa ter certeza, você não precisa sentir, né? Você não precisa ter a certeza. A única coisa que você precisa ter certeza na sua vida é que Deus te vê e Ele contempla a dor do seu coração, Ele contempla aquilo que você está vivendo, Ele contempla as injustiças que você tem sofrido. Então, Deus é um Deus que vê. E além de ver, Ele não é um Deus que fica vendo você passando por uma situação e deixando você ao léu daquela situação. Ele é um Deus que vê no sentido de ele ver e agir em favor daqueles que o amam. Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Eu já disse para você aqui a diferença entre as duas irmãs, né? Então ele trabalha em favor, né, daqueles que amam a ele, que estão sendo injustiçados, né, daqueles que estão sofrendo dores. Eu quero te dizer aqui também, minha irmã, que a justiça ela pertence a Deus. Muitas vezes a vontade, né, que dá é que a gente, no nosso senso de justiça, a gente haja, né, com as nossas próprias mãos, mas fique em paz, você tem um Deus que te vê, você tem um Deus que contempla a sua situação e você tem um Deus justo, que vai agir no momento certo, na hora dele, no tempo certo. E a Bíblia fala então que Deus vê a dor de Lia, né? Deus vê que ela era odiada, então Deus age. E como que ele age? Deus torna, então, Lia uma mulher fecunda e ele começa a dar filhos a ela. Enquanto Raquel permaneceu estéril. Então, a justiça de Deus, né, com a vida de Lia vem através dos filhos, que era algo muito comum, né, naquela época. A mulher que tinha filhos era considerada uma mulher abençoada por Deus. E nesse relacionamento, né, nessa confusão toda, Lia é aquela então que começa a ter os filhos. Era uma honra, né, muito grande para uma esposa. Então Lia começa a ter filhos. E aí eu vejo que começa uma transformação muito grande na vida de Lia, sabe? Porque Deus então começa a abençoar Lia. E às vezes isso acontece na nossa vida também. Porque Deus tem nos abençoado tanto, sabe? Eu olho para a minha vida, né? Eu olho para tudo que eu já vivi, eu olho para quem eu sou hoje, eu olho para minha família hoje, eu olho, né, para as coisas, né, que Deus tem nos permitido viver, nas coisas que Deus nos dá, a saúde, a paz. E eu vejo que eu sou muito abençoada. Mas às vezes a gente começa a ficar apegada a essas coisas, sabe? Em vez de olhar para aquele que está nos abençoando, para aquele que nos abençoa. Deus começa a dar filhos para Lia e Lia começa a confundir as coisas, sabe? Ela acha que ela está tendo filhos, já que ela está tendo filhos, já que ela está sendo honrada, ela vai começar a ser amada. Lia então pega aqueles filhos, aquelas bênçãos que é Deus que está dando para ela. Não é Jacó que está dando para ela. Porque a gente sabe muito bem, essa é uma palavra que eu tenho muito aqui da minha pastora Elisete Malafaia, que ela fala assim, a gente só faz sexo, mas quem nos dá filhos é Deus. Né? Quem nos dá os filhos é Deus. São filhos dele primeiro, antes de serem nossos. E quem está abençoando Lia, quem está contemplando a dor dela, né? Quem está favorecendo ela é Deus. Mas no início ela não consegue perceber isso. Ela tem aqueles filhos e ela pensa que ela vai ser amada,
que o seu valor vai ser visto por Jacó. Olha que coisa interessante. Lia era amada por Deus. Ela era favorecida por Deus. Mas ela achava que precisava ser validada por Jacó e ser amada por Jacó. Quando ela já tinha o amor de Deus na sua vida, e esse amor era suficiente para preencher a vida dela e o coração dela. Minha querida, você aqui que já sofreu com dores, que está sofrendo com dores, né? E você coloca a sua esperança, a esperança da sua vida, tem colocado aí em pessoas, tem colocado em situações, quando essa situação se resolver, né? Quando isso acontecer, quando essa vitória vir, eu vou ser mais feliz, né? Quando eu for abençoada, eu vou ser feliz. Você já tem o Deus da bênção. É Ele que te completa. Ele é suficiente na sua vida, sabe? Nós todas nascemos com um vazio no nosso coração que somente Deus pode preencher. Não adianta a gente colocar pessoas, nem mesmo os nossos maridos, eles são capazes de suprir todas as nossas necessidades. Somente Deus. E quando a gente tem essas feridas na nossa vida, principalmente a ferida de rejeição, o que acontece é que a gente precisa ser amado. E aí a gente faz tudo para ser amado. Lia achava que a satisfação da vida dela seria ser amada por Jacó. Tanto que ela mostra isso nos nomes dos filhos que ela vai dar. Olha isso. O primeiro filho que nasce, então, é Rúben. E aí ela fala assim sobre Rúben. Eis um filho. Como se ela dissesse assim, olha, Deus me viu e Ele me deu um filho. Eu era desprezada e Deus me deu um filho. E aí ela acha que Jacó vai começar a amá-la porque ela teve um filho, né? Mas a Lia ainda estava muito apegada à dor dela. Ela é tão apegada a essa dor que ela fala assim, o Senhor me viu, agora o meu marido me amará. Olha isso. Deus me viu, Deus me abençoou, viu? Agora eu vou ser amado. Agora eu tenho filho e sabe o que acontece? Nada. Jacó não ama Lia mais por causa de um filho. E aí o tempo vai passando, né? Lia ainda com essa necessidade de aprovação. Raquel ainda está estéril. Deus dá mais um filho para Lia. E aí o segundo filho de Lia, ela chama de Simeão. Simeão significa Deus ouve. E aí eu quero te dizer também, você mulher que está aqui, você tem um Deus que te vê, que contempla a sua dor, que contempla o seu coração, a sua motivação, que te sonda, mas você tem um Deus que ouve as suas orações. Eu não sei o que você tem colocado diante dele, eu não sei o que você tem clamado diante dele, eu não sei o que você tem aí nos seus momentos com o Senhor falado. Tenha certeza que você tem um Deus que te ouve, você tem um Deus presente, você tem um Deus que ouve o seu clamor, que ouve as suas orações. Por isso não deixe, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de derramar o seu coração diante de Deus, porque nós temos um Deus que nos ouve. Deus, Lia declara então, né, o nome do seu filho e fala, Deus ouviu que eu era desprezada. Imagina o quanto essa mulher, né, já chorou aos pés do Senhor. Eu não sei, de repente você está aqui, o quanto que você já chorou diante de Deus, das situações que você tem vivido, das situações que você tem enfrentado, das injustiças, né, que tem te feito aí chorar, clamar, gritar. O Senhor é um Deus que te ouve. O Senhor é um Deus que não está distante, que os olhos e os ouvidos dele estão abertos, né, diante de nós. E Deus, então, ouve Lia e ele lhe dá mais um filho. E esse, então, é Simeão.
E Lia continua nesse pensamento, né? Deus está me dando os filhos, agora meu marido vai me amar, agora eu vou ser amada, eu vou ser valorizada. E nada acontece. Continua Lia sendo desprezada, continua tudo a mesma coisa. E Raquel está lá, Raquel ainda não tem filhos. Mas percebam o favor de Deus na vida de Lia. 2 gestações, são pelo menos aí mais 2 a 3 anos na vida deles, né? 2 a 3 anos nesse relacionamento conturbado, tóxico, nesse relacionamento ruim. É tempo passando. Eu vejo também processos de Deus na nossa vida. Deus é um Deus que tem muita paciência conosco, né? Deus está vendo Lia ali, ele enxerga o coração, ele vê o valor dela, ele vê que ela ainda não entende o valor dela, mas a misericórdia de Deus ela vai se renovando, né? A misericórdia de Deus ela vai nos dando tempo para que a gente se transforme naquilo que Deus quer que a gente seja. Então, também nos processos de Deus, que você não tenha pressa das coisas acontecerem de um dia para o outro, né? Da noite para o dia. Deus entende as nossas limitações, né? Muitas vezes a gente vai bater, vai dar na cabeça aqui. Graças a Deus que eu tenho um Deus, um Pai paciente, porque de repente se fosse eu no lugar de Deus, eu não teria tanta paciência assim com Lia. Falar, minha filha, enxerga, é Deus que está te abençoando, não é esse homem, pelo amor de Deus, se ama um pouquinho, se valoriza um pouquinho. Mas Deus está trabalhando. Assim também é na minha e na sua vida, sabe? Deus está trabalhando no nosso coração. Às vezes a gente está batendo cabeça, às vezes a gente está insistindo naquilo que de repente todo mundo já viu, só você que não enxergou. Mas Deus está falando, minha filha, vamos lá, mais uma vez, minha filha, mais uma vez eu vou te chamar para né, para isso, minha filha. Às vezes a gente vê algumas situações se repetindo na nossa vida, né? E a gente não entende também por que algumas situações se repetem, mas enquanto a gente não aprender com aquelas situações e não tirar, né, não melhorar com aquelas situações, Deus vai permitir que elas se repitam na nossa vida até que a gente aprenda, né, até que a gente, né, finalmente se dê conta, meu Deus, era isso. Aí a gente é aprovada, né, na situação por Deus, nas provas. Assim Deus é também conosco. E tá tudo do mesmo jeito. E mais uma vez, Deus abençoa o ventre de Lia. E aí, nasce o terceiro filho de Lia, que ela fala assim, no verso 34. Concebeu ainda outra vez e deu à luz a um filho e declarou, agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção. Ai, que boba. Ai, que bobinha ela. Em algumas traduções está assim, agora, finalmente, o meu marido vai se unir a mim. Olha a necessidade dela, né, de ser amado e de ser aprovado. Porque eu já lhe dei 3 filhos. E aí ela dá o nome do filho de Levi. Por quê? Porque Levi significa unido. Ela tem tanta essa necessidade, né, de ser amada por Jacó, de ser vista por ele, né, de Lia, que é uma verdadeira dependente emocional de Jacó. Sabe? Ela quer tanto o amor dele como se isso fosse suprir a vida dela, como se ela fosse ser alguém mais feliz por causa disso, que ela faz tudo então para ser amada por ele. E aí ela fala assim, agora o meu marido vai se unir a mim. Veja como era uma relação, né? E ela fala, agora ele vai se unir, agora ele vai se apegar. E chama o filho de Levi e mais uma vez nada acontece. Só que aí, como eu disse para vocês, Deus ele é muito paciente conosco e a gente vai passando por processos na vida. Quando dessa terceira gestação para a próxima gestação, eu creio que Deus trabalhando no coração de Lia, ela vai enxergar as coisas de uma maneira diferente, sabe? Em todos esses primeiros filhos, nesses primeiros 3 filhos, a Lia gerou para ser amada, Lia gerou para ser aceita, Lia gerou, né, para se sentir pertencente. Lia tentou tudo, né,
para ser valorizada por outras pessoas, quando já tinha um Deus que via o valor dela. Lia era uma mulher de muito valor. Eu quero te dizer aqui também que você é uma mulher de muito valor para Deus. Não importa o que você já ouviu na sua vida, o que você já viveu, as rejeições que você sofreu, tudo que você já viveu até aqui. Mas você é uma mulher de valor para Deus. Deus enxerga o seu valor. E Ele está trabalhando em você, em todos esses momentos, em todas essas situações. De repente Ele tem te abençoado tanto, sabe? Já te deu tanta coisa, sabe? Já te permitiu tanta coisa. Só que você está confundindo as coisas, sabe? Em vez de você olhar para aquele que tem te amado, te valorizado, te abençoado, a gente está olhando para os outros. A gente está esperando que os outros nos reconheçam, que os outros nos amem, que os outros nos aplaudam, que os outros nos recebam, né, de braços abertos. E eu quero te dizer, minha querida, amada irmã, eu sei, todas nós precisamos de aceitação, mas o primeiro que nós devemos colocar no nosso coração, né? A primeira pessoa que nós devemos buscar a aprovação antes de todas as outras pessoas é o nosso Deus. É saber que Ele me aprova primeiro. Porque se eu sei que Ele me aprova primeiro, eu não vou depender da aprovação das outras pessoas. Porque Ele é suficiente, porque eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou nele. Sabe? E se eu sei quem eu sou nele, e se Ele me aprova, tem me aprovado dessa maneira, o que é a aprovação das pessoas se eu tenho a aprovação de Deus? O que é a aceitação das pessoas se eu tenho a aceitação de Deus? Sabe? O que eu preciso fazer para as pessoas se eu já tenho um Deus que já tem me aprovado na minha maneira de viver, nos meus princípios, nos meus valores, na minha maneira, né, na minha devoção a Ele, na minha vida? Né? O que é a aprovação dos outros se eu tenho a aprovação de Deus? Então, faltava ali a ter esse, sabe, esse insight. Poxa, é Deus que está me abençoando. Tem toda essa situação, mas Deus está me vendo. Meu Deus, que privilégio, que maravilha, que gratidão. Eu vou viver para esse Deus, porque ele me ama tanto, Ele tem me abençoado tanto que eu vou viver para Ele. E nesse salto dessa terceira geração para essa quarta, parece que Lia finalmente percebe, sabe? Porque ela fala assim, quando ela vai ter o quarto filho, ela tem outro menino, e ela fala que para esse menino ela deu o nome de Judá. E afirmou: desta vez eu louvarei ao Senhor. Olha como muda a posição dela. Olha como muda o posicionamento dela. Os 3 primeiros filhos, dessa vez eu vou ser amada por Jacó. Dessa vez Jacó vai me ver. Dessa vez ele vai se unir a mim. Dessa vez ele vai me amar. Dessa vez eu vou ser aceita nessa família. Dessa vez, e nada. Mas aí ela muda. Não, dessa vez eu vou fazer tudo diferente. Não, chega. Agora não, agora eu vou dar valor a quem me dá valor. Agora eu vou honrar quem tem me honrado. Dessa vez eu louvarei ao Senhor, porque é Ele que tem me dado filhos, é Ele que tem me abençoado, é Ele que tem me amado, é Ele que tem me concedido graça, a Ele eu devo tudo. Então a Ele eu vou louvar. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, é Deus. Então ela dá o nome de Judá. Judá significa louvado. Dessa vez Lia coloca as coisas certas nos lugares certos. Dessa vez, Lia faz aquilo que Deus já estava querendo que ela enxergasse desde o princípio. Era Ele que abençoava, era Ele que enxergava, era Ele quem amava, era Ele que aceitava. E ela vai e fala e toma esse posicionamento. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar tomar um posicionamento, sabe? E na hora que você tomar esse posicionamento, todas as coisas vão mudar. Tudo ao seu redor vai mudar, sabe? Em nome de Jesus, e eu declaro isso aqui na sua vida hoje,
todas as coisas ao seu redor vão mudar. Pelo seu posicionamento e pela sua mudança de posicionamento. Lia mudou o seu posicionamento e as coisas mudaram. De repente você está aí lutando, sabe, para que as coisas mudem na sua vida, quando quem precisa mudar em primeiro lugar é você, sabe? Você começar a enxergar as coisas com os olhos espirituais, você começar a enxergar Deus como quem Ele é de verdade na sua vida, o que Ele tem feito na sua vida de verdade. Você começar a se enxergar como você é de verdade, começar a se amar de verdade, se valorizar de verdade, sabe? Agir, né? Se comportar como uma filha de Deus de verdade. E aí você vai ver que a mudança do seu posicionamento vai mudar as coisas ao seu redor. Você vai ver que começar a valorizar coisas que de repente você não valorizava antes, porque você não entendia que essas coisas eram Deus na sua vida. E você começar a ser grata. E aí você vai ver que a mudança de posicionamento não vai só mudar as coisas ao seu redor, mas vai mudar o seu destino e o seu futuro. Porque eu quero destacar só mais uma coisa para a gente finalizar nessa mensagem. Lia, então, ela enxerga quem ela é de uma maneira diferente. Lia enxerga que Deus a ama primeiro, e isso basta, e isso é suficiente. E se a gente for ler, né, toda a Bíblia, você vai ver agora já no Novo Testamento. Vou pular lá para Mateus. No capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus. E aí, capítulo 1 começa: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Jacó gerou Judá. Ou seja, os filhos que vieram antes não foram a geração de Jesus. Os filhos de Raquel, apesar delas virarem matriarcas de Israel, né? Mas o filho que entrou na genealogia de Jesus foi Judá. O filho da não amada, o filho da odiada, o filho da desprezada, o filho da desvalorizada, o filho daquela que não era mais linda, né? O filho da improvável, o filho da mulher que não era amada, gerou aquele que é o maior amor do mundo. Olha que coisa mais linda, né? Um desamor que gerou o amor que salvou a todas nós, o amor que alcançou a minha e a sua vida, sabe? Com uma mulher desprezada, uma mulher não amada, uma mulher que sofreu muitas dores, sabe? Mas que agora ela faz parte da geração do amor. E não só isso. Se você for, né, estudar bem a história de Jacó, de Lia, né, de Raquel, você vai ver todas essas diferenças entre as duas que eu falei para vocês, mas a mulher que teve a honra de ser enterrada ao lado de Jacó não foi Raquel. Apesar de Raquel ter sido mais amada, apesar de Raquel ser a mais linda, mais isso, mais aquilo, mas a Bíblia fala que quem foi enterrada ao lado de Jacó, né, ali junto com as matriarcas, né, ali estava Abraão e Sara, né, ali estava Rebeca e Isaac, e ali também é enterrado Jacó e Lia, né? Para a gente ver que apesar de todas as coisas, eu acho que em dado momento Jacó entendeu o valor de Lia, né? Jacó viu, né, que Lia era uma mulher diferente, digna de ser amada, sabe? E ela foi enterrada como uma mulher que foi digna de ser amada. E não só isso, mas que honra tão grande, né? Entrar na genealogia de Jesus. De repente, Raquel ou Lia, né? Ela só achava que precisava de um amor de um homem. E quando ela entendeu que o verdadeiro valor da vida dela, né? Que o verdadeiro amor da vida dela não vinha de um homem, mas vinha de Deus, a história dela foi mudada de uma maneira em que ela foi inserida
em algo muito maior, em algo que de repente ela nunca imaginou que ela viveria, sabe? Uma mulher que entrou na linhagem de Jesus, uma mulher que foi honrada, né? De repente, naquele momento na vida dela, ela só via desonra, ela só via ódio, ela só via desamor, ela só via desprezo, mas em certo momento, né? Lia, então, uma mulher cheia de honra, uma mulher honrada, uma mulher que foi valorizada por Deus, né? Eu lembro muito da história de Gideão. Ele se enxergava tão pequeno, ele se enxergava tão sem valor, ele se enxergava tão menosprezado, mas Deus contemplava o coração dele e chamava ele de valoroso, de grande. Eu não sei, sabe, de tudo que você já viveu e de todas essas dores que a gente já falou, e de repente você se enxerga aqui como uma mulher como Lia ou como Gideão, sabe, pequena, sem força, sabe? Improvável, aquela que ninguém enxerga, que ninguém está vendo, que ninguém ouve, mas Deus te ouve, que ninguém vê, mas Deus te vê, sabe? Que de repente te desprezam o teu tamanho, desprezam de onde você veio, desprezam o lugar onde você está hoje, né? A estação em que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a estação da sua vida que você está vivendo hoje, mas de repente essa estação te traz um lugar de desprezo, né? Um lugar é, de desonra, né? Um lugar de hostilidade. Mas eu quero te dizer aqui, se você é uma mulher, assim como Lia, temente a Deus, fiel a Ele, apegada a Ele, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Ele é presente e Ele é quem vai te abençoar. Todo o valor que você precisa vem dele, sabe? Chega, rompa com esses padrões de buscar o seu valor em lugares, em pessoas, em relacionamentos que só tem te desgastado e te humilhado, sabe? Mas que você, a partir de hoje, assim como Lia, um dia na sua vida, comece a mudar. Eu declaro transformação do Espírito Santo sobre a sua vida, transformação de Deus na sua vida, sabe? Eu declaro hoje também que nesse momento, nesse dia ou nesses próximos dias, você sinta o amor e o cuidado de Deus sobre a sua vida, você sinta Deus contemplando o seu coração. Não deixe de derramar o seu coração diante dele, não deixe de derramar tudo aquilo que você sente diante dele, porque é ele quem te vê. É ele quem te vê, é ele quem te justifica, é ele que te abençoa, sabe? No momento certo, todas as coisas vão acontecer. No momento certo, você vai mudar, tudo ao seu redor vai mudar e Deus vai mudar a sua história. Eu declaro aqui mudança de história, mudança de vida. Eu declaro apontamento de destino, apontamento de propósito. Todas nós temos um propósito para viver. Todas nós temos algo para viver em Deus. E declaro também sobre a minha e a sua vida, né? Você aí, improvável de Deus, você não sabe o que Deus pode fazer através da sua vida. Mas eu sei que Ele pode. Ele é o Deus que fez com Lia, Ele é o Deus que fez com Tamar, com Raabe, com Ruth. E o que Ele não pode fazer através da minha e da sua vida também. Então, é isso que eu declaro sobre a minha vida e a sua vida hoje. Sabe, levanta essa cabeça, sabe, levanta, se valorize, se ame, ame a sua história, ame a sua vida, se ame primeiro, descubra quem você é em Deus. Você é forte, você é corajosa, você será capacitada por Ele, você será abençoada por Ele para viver tudo aquilo que Ele tem declarado e derramado para a sua vida, para você viver dele e através dele e para ser bênção na vida de outras pessoas também. Deus te abençoe. Muito obrigada por estarem nesse espaço aqui e me darem ouvidos nessa manhã. Foi um prazer estar aqui com vocês, gente, de verdade.
Amém. Meu Deus, que palavra poderosa. Meu Deus do céu. Foi só eu que senti a presença de Deus aqui, palpável aqui nesse lugar, ou, né? Gente, pastora, meu Deus do céu, foi muito pontual essa palavra. Inclusive, a minha mãe está aqui. Ontem eu estava conversando exatamente sobre esse tipo de situação, né? Da gente acabar valorizando mais o outro do que realmente olhar e louvar o Senhor. E enquanto você falava, veio esse questionamento. Eu queria fazer para vocês. Quem tem sido o seu Jacó? Qual a motivação do seu coração sobre o que você tem gerado? Querer ser amada ou o que você tem gerado, o que você tem feito é para louvar o Senhor? As pessoas, elas são falhas. E, gente, eu não estou nem acrescentando nada aqui, porque foi tão completa essa palavra que realmente falou muito, muito forte ao meu coração. Edificou muito a minha vida. Muito obrigada, pastora, pelo seu tempo, por essa oportunidade de estar aqui contigo. Graças a Deus eu tenho a honra aí de ser sua ovelha lá, tá te ouvindo. A gente tem os encontros de crescimento, tá bom, mulheres? Às segundas-feiras, 18h45, a Devec Taubaté. Então, se você é aqui da região do Vale, faz uma visitinha pra gente, tá? Muito obrigada a todas vocês. Quem puder abrir a câmera, eu queria fazer um print aqui desse momento. Esse momento que vai ser